Olá! O futuro do planeta está condicionado às mudanças que precisam ser feitas a partir de agora na produção, no consumo e na mentalidade das pessoas sobre os cuidados com o meio ambiente. Um aliado importante tem sido o avanço da tecnologia, que facilita o surgimento de iniciativas mais sustentáveis no campo e na cidade. No Reportagens Especiais de hoje, vamos mostrar como o mundo se prepara para a transição dos veículos a combustão para os elétricos. É a busca global pela mobilidade verde. O mundo está em constante transformação e, nos tempos atuais, a busca incessante por mudanças passa também pela preocupação com o meio ambiente. Uma das vertentes tem a ver com as transformações feitas dia a dia na mobilidade urbana. Isto porque a frota de veículos que utilizam combustíveis fósseis, gasolina ou diesel, é apontada pela Organização das Nações Unidas como uma das principais responsáveis pela poluição do ar e as mudanças no clima, contribuindo com cerca de 1/4 das emissões totais de gases do efeito estufa no mundo. Por causa dessa preocupação com o futuro do planeta e em reduzir essa agressão, iniciativas de mobilidade veicular verde ganham força a cada ano. Uma das alternativas são os chamados carros híbridos. O modelo convencional da categoria utiliza um motor a combustão, mas que consegue ter uma autonomia maior que os veículos comuns, pois possui também um motor elétrico que auxilia na eficiência do carro. O médico Francisco Augusto comprou este modelo em 2016. O Prius da Toyota foi o primeiro híbrido a ser oferecido no mercado mundialmente. Possui um motor 1.8 a gasolina com 98 cavalos e um elétrico, que funciona com uma bateria que carrega automaticamente enquanto o veículo anda. O sistema computadorizado permite o uso simultâneo dos dois motores, o que gera uma economia incrível de combustível. Chega a fazer 24 km por litro na estrada e 16 na cidade. Antes eu tinha um carro 6 cilindros e eu senti a diferença muito grande. Eu achei até esquisito porque eu deixei de ir ao posto de gasolina. Porque com outro carro eu vivia indo ao posto de gasolina colocar combustível. E com esse não, eu esquecia de botar combustível, né? Porque são em torno de 20, 24 quilômetros por litro. Então é uma beleza, né, a economia dele. De 2016 para cá, a tecnologia avançou e hoje é possível encontrar modelos de várias marcas e preços. Em todo o mundo, cerca de 370 modelos de carros elétricos já estavam disponíveis em 2020, um aumento de 40% em relação a 2019. Com esse crescimento surgiram os veículos elétricos híbridos com plug-in, que também combinam um motor elétrico e outro a combustão, mas a bateria pode ser alimentada tanto por uma fonte interna como por uma fonte externa, junto à rede elétrica. Esse é o 330e da BMW. Debaixo do capô possui um motor 2.0 turbo, com potência máxima de 252 cavalos e faz de 0 a 100 km por hora em 6 segundos. É um carro que, além de você ter um design, um apelo esportivo, você tem uma motorização híbrida que oferece quase 300 cavalos, num carro que vai ter uma autonomia aí de 20, 25 km por litro, dependendo aí do uso do cliente. Então, é um carro que com certeza traz esse benefício da esportividade, que é a característica da BMW, não deixando de lado isso, mas trazendo o benefício e a tecnologia que os carros híbridos estão trazendo para o consumidor. Dados da Agência Internacional de Energia mostram que o ano de 2020 foi um marco para a eletrificação do mercado global, com os veículos elétricos representando
4,6% das vendas em todo o mundo. E aqui no Brasil, o mercado para este tipo de veículo também vem crescendo. De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, o primeiro quadrimestre deste ano de 2021 foi o melhor da história com relação aos emplacamentos de veículos eletrificados, que incluem os carros elétricos e também os híbridos. A frota de veículos elétricos no Brasil ainda é formada hoje, em sua maioria, por carros híbridos convencionais. Eles representam mais de 70% da frota, seguidos pelos veículos híbridos com plug-in, 21,7%, e os totalmente elétricos, que ainda têm pouca representatividade, cerca de 5%. Para você ter uma ideia, só no primeiro semestre desse ano, a venda de elétricos puros, são aqueles a bateria, aumentou mais de 140% no mundo, né? Mais de 150% nos Estados Unidos, mais de 125% na Europa. Então, a gente está tendo uma revolução muito rápida e o Brasil também tem um crescimento expressivo na venda de veículos elétricos e veículos eletrificados. A gente saiu de um mercado de 4, foi para 12 mil, 20 mil. Esse ano deve superar a marca de 30 mil veículos híbridos e elétricos vendidos. O presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico acredita que no Brasil a eletrificação pura do transporte vai começar pelo nicho dos transportes mais pesados. Ônibus e caminhões elétricos que já circulam nas cidades brasileiras são inclusive fabricados aqui no país. Mas quando a gente fala dos elétricos puros, alguns nichos vão ser eletrificados primeiro no Brasil. Então, por exemplo, ônibus e caminhão elétrico, a gente já tem fábrica no país, né? Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, fábricas que estão produzindo caminhões pesados, caminhões leves, ônibus elétricos hoje no Brasil. Uma escala menor, mas ela vai crescer. O nosso desafio está no veículo leve, híbrido plug-in ou elétrico. Porque hoje, infelizmente, um elétrico ainda paga mais imposto do que um carro a combustão. Isso está na contramão do resto do mundo. Eu não conheço nenhum outro país do mundo que sobretaxa o elétrico e subsidia o veículo a gasolina. Quer dizer, é um contrassenso para o Brasil, até pensando em política energética. O conceito de cidade sustentável está relacionado à adoção de uma série de práticas eficientes voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. Em relação à mobilidade, a ideia é que as frotas de transporte coletivo e de uso compartilhado acelerem a transição para os veículos de emissão zero carbono. Daí a importância do envolvimento dos poderes público e privado na estruturação da cidade para viabilizar as mudanças que vêm por aí. Uma opção ainda mais sustentável de mobilidade urbana são os veículos totalmente elétricos. Quando estão em movimento, esses modelos não emitem gases poluentes. Aqui em Fortaleza, é possível se deslocar pela cidade sem agredir o meio ambiente, dirigindo carros compartilhados como esses. Esse projeto, que é pioneiro no Brasil, foi implantado em 2016 através de uma parceria público-privada. Hoje, já são 19 estações do Vamo espalhadas pela cidade. Segundo a empresa que opera o serviço, até dezembro do ano passado foram rodados mais de 300 mil quilômetros com energia limpa aqui em Fortaleza, o que significa dizer que mais de 15 toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas na atmosfera. A capital cearense, que acaba de aderir à campanha da ONU, que tem como meta de zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050, já vem trabalhando nesse sentido desde 2015, quando iniciou o Plano Fortaleza 2040. Dentro dessa plataforma, o compromisso que o município tem de utilizar os instrumentos urbanísticos, de utilizar o sistema regulatório, de utilizar a tributação para favorecer não só a mobilidade elétrica, como eu falei, mas mais do que isso, a gente de fato tem um impacto
relacionado com a redução na cidade como um todo de emissões de gases de efeito estufa. Para pensar na transição energética dos veículos, também é preciso pensar na estrutura que envolve toda essa mudança. Por isso, as construtoras estão de olho nesse mercado. A empresa proprietária desse prédio comercial instalou no estacionamento um carregador veicular para os clientes utilizarem de forma gratuita. A ideia é que nos próximos empreendimentos residenciais da construtora, cada unidade tenha um carregador como esse. E a inovação é necessária para que as pessoas comecem a ter seus carros e possam abastecê-los aqui mesmo no estacionamento onde elas vão trabalhar ou vão para um médico, né? Enfim. Mas os nossos residenciais, para além de a gente estar utilizando, na verdade, um carregador para cada unidade, ou seja, cada apartamento terá o seu carregador na garagem, o seu carregador para carregar seus carros elétricos, porque a gente acha que isso é uma realidade. Na verdade, não tem mais para onde fugir. Os carros importados, eles já vêm, muitos são híbridos, e é importante que as construtoras, os projetistas, na verdade, todos estejamos preparados para essa nova realidade. O Brasil ainda precisa avançar em uma legislação que incentive a fabricação e a comercialização dos veículos elétricos. Muitos países já estabeleceram metas mais ousadas para o setor de transporte. A Noruega e a Holanda, por exemplo, têm um objetivo comum que todos os carros tenham zero emissões até 2025. Na Irlanda e na Índia, esse prazo é de 2030. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou que o país terá como meta fazer com que metade dos veículos vendidos no fim da década seja de motores elétricos, medida apoiada pelas maiores fabricantes do mercado. Já existem definições de países que a partir de um determinado ano não vão mais permitir a comercialização de carros que utilizam combustíveis fósseis para a sua propulsão. Então, isso é uma transformação que sabe-se que vai ocorrer. O Brasil, em termos do governo federal, ainda não adotou, não desenvolveu uma política para contemplar esse novo mercado. E, por isso, é preciso que nós estejamos sempre mostrando que essa transformação vai acontecer. É preciso que a gente se antecipe para aproveitar as grandes oportunidades desse novo mercado que se inicia. Nesse quesito, o Brasil tem uma grande vantagem devido às características de sua matriz energética, que é mais limpa que a média mundial, o que torna os carros elétricos utilizados aqui ainda menos poluentes. Por isso, uma solução híbrida aliando a eletricidade com o biocombustível tende a ser mais adequada para o início da transição aqui no país. O Brasil tem um contexto diferente. A gente tem biocombustíveis, o etanol é um combustível limpo, então cada vez mais importante essa integração do biocombustível com a eletromobilidade, e esse é a vocação nacional. O Brasil vai fazer uma transição pelo híbrido primeiro, o híbrido usando o etanol, depois a gente vai agregar o uso de baterias nos plugins, e quem sabe poder adensar essa cadeia para dentro do Brasil, que inclusive tem um impacto muito positivo até para o Ceará. O Ceará tem reservas de lítio, assim como Goiás, como Minas. O adensamento dessa cadeia produtiva é muito importante para gerar os empregos do futuro. Então, o Brasil tem muito a se beneficiar dessa sinergia das renováveis, seja eólica, seja solar, do hidrogênio, né? O próprio Ceará se transforma hoje num grande hub de fornecimento de hidrogênio para a Alemanha, e o veículo a hidrogênio também é um veículo elétrico, né? Seja essa fonte de alimentação de baterias, de hidrogênio ou das células combustível vindo do etanol. O importante é que a gente entre o quanto antes na corrida internacional pela infraestrutura, pela tecnologia, pelo veículo elétrico.